mercado, você escolher isso. Em breve você vai sentir insatisfação. Ah, mas eu vou ganhar muito dinheiro nesse lugar. Dinheiro é um valor? Será que o dinheiro não está numa coisa um pouco mais anterior? Quando eu precisava de recursos para conseguir ficar rico. Dinheiro agora precisa ser uma outra coisa. Então, qual é o conflito que a geração dos nossos filhos tem? Como eles buscam autonomia, tem uma confusão de entender felicidade com prosperidade material. A prosperidade material é boa, mas ela não pode ser finalidade da minha vida, porque ela não oferece alimento espiritual para a gente. Então, em breve, isso dá exaustão, isso traz tédio, então a gente não consegue ser feliz, embora a gente tenha prosperidade material. Posso viajar para qualquer lugar do mundo, posso comprar o que eu quiser, mas isso não traz felicidade para mim. Então, o que a lei do progresso aponta são para as mudanças. E a gente tem que pensar, bom, se a geração dos meus filhos é empreendedorismo, autonomia e coisas assim, o que será que a geração dos meus netos, dos meus bisnetos vão buscar? Não serão mais esses valores que a gente acha tão incríveis. São outros que as próximas gerações terão como desafio concluir. Então, eu trouxe isso, só já pode retirar o slide. Eu trouxe isso, agora o Jorge, você quer me falar aqui? Trouxe esse slide aí para a gente passar. Não, tem. Eu tenho você perguntou o que é que vai ser a expectativa para não sei. Estimo que aqui da pirâmide de Maslow tinha sobrevivência, depois veio segurança. Ah, tá. Olha só, bonito, né? Aquilo ali. Legal aquilo. Sim. Nós tivemos um psicólogo que tem uma grande penetração também na área de administração, que chama-se Abraham Maslow, judeu. E ele trouxe para nós uma contribuição muito grande na chamada pirâmide de Maslow. Tem 5 camadas. Pode mostrar aí, É a pirâmide da hierarquia das necessidades humanas. Isso. Abraham Maslow. Isso mesmo. É o ser Deus, ciclo sócio-espiritual. Eu não tenho mais mala para levar, porque eu já ia levar a balinha comigo. Isso. Aí aqui a pirâmide de Maslow, ela fala das necessidades que a gente tem. Então tem 5 camadas. Uma primeira, que são as necessidades básicas de sobrevivência, aonde está aqui aquilo que a Marcelina estava comentando da geração dos bisavós dela, que é eu sobreviver é suficiente, enquanto eu não tenho meio de sobrevivência, eu não penso nos outros. Então eu tenho uma segunda camada, que é a camada das necessidades de segurança, em que se eu já consigo sobreviver, agora eu quero proteção e estabilidade, que são os pais dela, que estão atrás de um emprego, de alguma coisa que dê casamento seguro, essa coisa toda. Depois vem as necessidades sociais, que é ser reconhecido no meio social que eu participo, é ter uma possibilidade de ser visto pelas pessoas. E aí depois eu já me saciei nos aspectos externos a mim. Agora eu começo a ver que só ser reconhecido não é suficiente. Eu preciso de estima. Então, a 4ª camada de Abraham Maslow é a camada relativa aos aspectos do afeto. Ouvir que alguém gosta de mim pessoalmente, não é meu grupo social, não. Alguém diz assim, eu amo você, você é importante na minha vida, você. Não é à toa que a gente gosta de likes. É? A gente não gosta tanto de likes no Instagram. Então, que é likes. E lá no topo, que é dos seus bisnetos, vai ser a autorrealização, que é a busca interior, porque depois de percorrer tudo isso, se a criatura não se auto-reconhecer, ela não se satisfaz, ela não encontra a plenitude. Segundo Maslow, nós percorremos esses estágios para alcançarmos
o autoencontro, a iluminação. Esse negócio eu venho que psicólogo gosta de falar. Então, é isso. Não, eu não sei se vocês sabem, eu sou engenheiro. Você leva jeito. Eu levo jeito. Isso é preocupante. Então, a autorrealização seria o topo. É porque quando a gente estuda administração, a gente estuda isso aqui como administração. Então, essas são as nossas camadas. Né? O que não quer dizer que obrigatoriamente em cada geração eu teria um desafio assim. Pode ser que eu chegue numa geração que vai ser mais capaz e não avançar por algum motivo qualquer, mas a dinâmica é que a gente avança nessa direção. O que isso tem a ver com as nossas pendendas familiares aí? Parece a história do Moisés. Parece a história do Moisés do Mar Vermelho da João. Bom, mas o que ocorre conosco? Tá bom. Qual é o grande desafio nosso? É nós transcendermos um entendimento mais profundo no sentido de família. Nós temos que ir além da questão da animalidade que nos move, porque nós muitas vezes temos uma sensação de que existimos simplesmente para cumprir um aspecto da nossa natureza animal. Então eu vou criar a minha prole, filhos crescidos, se vão embora, eu toco a minha vida, não crio vínculos, não faço laços, não procuro me aproximar de ninguém, Lícia. E se eu movo a minha vida nessa direção, eu estou, na verdade, esquecendo do ideal superior daquilo que família é. Por quê? Porque na leitura da doutrina espírita, a família não é somente a célula da sociedade que nós vemos. A família é a célula da sociedade que nós não vemos, que é a nossa família espiritual. Porque se eu for fazer uma leitura de família unicamente olhando pelos laços materiais, nós vamos ter uma conceituação, um entendimento sobre o que seja a vida de uma maneira muito distinta, em que eu vou dizer assim, olha, meu papel é dar orientação, não quero, não, acabou. Eu não me sinto compromissado. Mas quando eu levanto o véu do entendimento da vida transcendente e eu enxergo que meus filhos são, na verdade, espíritos com os quais já tive outras oportunidades de convivência, as minhas relações de convivência, o meu processo de aquecimento das nossas relações, de buscas recíprocas e de não desistência, ganham uma força descomunal, porque eu não olho somente os aspectos biológicos, os aspectos do meu momento de hoje, o processo da biologia que está se exercendo, mas eu olho que eles são espíritos que me foram entregues e me cabe de alguma forma atuar de maneira que eu consiga melhorar a condição espiritual que eles se encontram. E que não que eu vá ter como propósito mudá-los, mas eu tenho como propósito não desistir do objetivo de educá-los. Esse deve ser o meu grande papel. Então, nesse lugar, eu preciso olhar para esse meu filho, que é um espírito, que tem agora uma geração diferente da minha, com necessidades diferentes das minhas, com valores diferentes dos meus, e por isso que é tão desafiante educar. Porque eu vou precisar olhar para ele e descobrir o que ele precisa para poder apoiar. Mas acontece que eu, no meu óculos, a maneira como eu vejo, a minha perspectiva, ele está totalmente apoiado nas minhas experiências. E eu tive quando filho, avô, neto, enfim, tudo que eu vivi aqui atrás, para poder orientar. Por isso que é tão difícil para
sociedade vive, no qual os nossos filhos são convocados pela sociedade em que vivemos a ocupar um espaço no mundo profissional que é deles e não nosso. Então eu quero realizar no meu filho o meu projeto. Então eu digo, você vai fazer medicina porque eu não fiz. Você vai casar do jeito que eu não casei. E nós queremos transferir para os outros as nossas frustrações, as nossas dificuldades, deixando de entender que o outro é o outro. No livro Na Era do Espírito, uma obra escrita por Herculano Pires, que aqui se assina como irmão Saulo e Emmanuel, nós temos nessa obra um capítulo sobre a educação dos filhos, aonde é dito o seguinte, nós pontos abre aspas, nem todos os filhos nasceram para terem um curso superior, e nós precisamos aprender, de certa maneira, a compreender certos mecanismos que a lei de causa e efeito nos. De repente, os nossos filhos podem até ter uma programação inicial para um curso superior, mas no meio dessa jornada ele se atrapalha. Ele engravida a colega de faculdade e ele não consegue terminar a faculdade. E ao invés de ser aquilo que eu imaginei que ele seria, ele vai ser um comerciante. Ele vai abrir lá uma loja de sapato, vai ter sapato lá em Nova Serrana, vai comprar tênis para vender, né? Então essa situação ela é uma situação muito própria. Nós espíritas, nós temos uma leitura muito equivocada do que é um planejamento espiritual. Nós muitas vezes achamos que o planejamento espiritual é um trilho por onde o espírito vai passar e que a pessoa vai casar com aquela, vai ter aquele filho, vai ter essa profissão, vai ser assim. E não é dessa forma. O planejamento espiritual não é o caminho por onde ele vai passar. O planejamento espiritual, Pedro resgala, não é o caminho, é o melhor caminho. O que é o melhor caminho? O melhor caminho é aquele que há mais aproveitamento, onde existe mais aprendizado, mas não é o único caminho que existe. Uma boa comparação sobre como é que funciona o planejamento espiritual é o funcionamento do GPS. Quando você marca um destino, o GPS traça um caminho. Qual foi o caminho que ele traçou? O melhor. E se você perdeu a entrada, o que ele faz? Recalcula a rota. A segunda rota é melhor ou pior que a segunda? É pior. E você perdeu a pouco a pouco. Aí ele vai fazer um caminho alternativo. Pode ser mais longo, mas o destino não vai mudar, porque o destino é a felicidade. E quanto mais você erra, mais o GPS reprograma, mais os mentores reprogramam o que a gente tem para fazer, sem desistência da encarnação. Sem que o mentor diga assim, cara, cansei, chega, não, errou, reprograma, errou, reprograma. Tem gente que vem com o plano A, vai para o B, vai para o C, e hoje há pessoas de nós que estão no plano H7B9 8BX. Então esse plano já é decorrente de uma quantidade enorme de mudanças que nós vivemos, porque a melhor representação para o que é um planejamento espiritual não é um trilho, nem é uma trilha, é uma teia. Quantos caminhos existem para que nós saiamos do centro da teia para chegarmos à margem dela? Existem vários caminhos. Então os mentores traçam o melhor caminho. Os nossos filhos podem ter o melhor caminho. Nós
trouxemos o melhor caminho, mas na nossa história de vida, a gente já fez besteira e quer impedir o filho de fazer. Mas nós já decidimos errar, trocamos de curso, trocamos de mulher, trocamos de marido, trocamos de tudo, tem gente que troca de cidade, sai de Porto Velho, vai para Curitiba. Então, a gente vai trocando de fazer opções na vida o tempo todo. Tereza falando da mudança que a gente está tendo de ambiente profissional nos últimos tempos, não é? Então, é natural, a gente só precisa saber aproveitar melhor a dinâmica do nosso planejamento dentro das opções erradas e corretas que a gente faz. E aí, eu queria lembrar para vocês, me lembrei aqui do Paulo de Tarso, um momento muito importante da vida dele, quando ele decide voltar às suas raízes para se fortalecer, porque ele estava doente, sem dinheiro, sem recursos emocionais e materiais para poder prosseguir com a divulgação do Evangelho de Jesus. Ele ainda não tinha começado a sua peregrinação. Ele decide ir à casa do pai dele e acontece um processo muito bonito com ele, dolorido, mas muito bonito. Porque ele volta à casa do pai e a notícia que o pai tinha é que ele estava doido. Porque ele era um doutor da lei, que quando passa por aquele fenômeno de ficar cego, todo mundo acha que ele tinha ficado louco. Porque ele começa a pregar e a falar de Jesus e abriu mão de toda a sua superioridade. Então a primeira coisa que o pai faz quando ele chega é: você já se curou? Já melhorou essa doideira, meu filho? Então, porque o pai está nos valores antigos da família dele, ele criou e educou um homem para ser o doutor da lei. E Paulo era o orgulho daquela família. Nessa época ele era salvo ainda. E aí acontece um fenômeno que eu queria chamar a atenção, que é em relação à memória. Quando ele chega na casa do pai, ele está muito carente, tá, gente? Afetivamente, ele está sem laços, né? Não tinha mais Abigail, não tinha mais nada, ele estava zerado. Então, quando ele chega para receber aquele afeto paterno, e a mãe já havia falecido, quando ele entra na casa do pai, e o pai começa com essa cobrança tão grande, e inclusive o pai diz para ele: você precisa decidir entre ficar comigo, né, essa vida toda que você tinha como doutor da lei, e esse Cristo que você agora anda seguindo. E aí o Paulo só diz assim: pai, eu e você precisamos do Cristo. E aí o pai conclui: você já fez a sua escolha, então sai da minha casa. Então realmente ele olha para o pai e fica uma decepção muito grande, porque ele esperava o acolhimento e recebe afastamento, porque ele não estava conseguindo escolher uma vida de acordo com os valores de seu pai. Essa é a dor mais difícil que um filho tem, quando a gente escolhe valores diferentes dos nossos pais. É muito difícil para nós isso. E aí então ele olha para a cadeira onde a mãe sentava, ele olha para aqueles móveis, para aquele lugar, e ele pensa: se a minha mãe ainda fosse viva, eu teria o acolhimento dela. Então ele entra numa memória que o deixa nostálgico, que é: eu gostaria de receber esse acolhimento, agora eu não posso. E quando ele sai da casa, ele fica bem desorientado por onde eu vou, né? Sem saber, sem destino. Aí aparece um funcionário do pai com um saco de moedas para ele. E ele fica com dificuldade de aceitar. Será que aceitar é estar de acordo com esses valores do meu pai? Será que eu devo dizer não para poder firmar minha decisão de seguir Cristo? Mas aí a gente já estudou criança ferida ontem. Isso tudo era criança ferida dele falando: também não quero. Rebeldia. Mas aí ele reclama: não, mas eu estou precisando, não estou tendo dinheiro nem para comer, não tenho nem para onde ir, onde dormir. E aí ele a recebe com borrado e diz para o funcionário agradecer muito ao pai dele, etc. Então, assim, como é que a gente, enquanto filho, lida com isso, com esses valores diferentes dos nossos pais? Então, se eu entrar na rebeldia, fica difícil caminhar. Só interromper você.
a atitude do pai dele é uma atitude de amor judaico. Porque eu dou o trânsito, você não merece. Na verdade, faz parte da educação judaica. Sim, você não merece, não te dou condição. Mas O Salmo entendeu isso. É uma jogada, coisa de judaísmo. Mas acontece que o Deus precisa isso. Ele viu essa ambivalência no pai, né? Ele não pode dizer sim para mim, porque isso seria perguntou seus valores, mas ele me diz sim através do saco de pernas, né? Não deixa eu passar a necessidade. Eu contei num outro congresso que eu tive com você sobre um rapaz que eu conhecia, eu só tinha metade da história, eu tinha a história inteira. Eu não acredito. Não acredito, agora eu tenho a história inteira. Porque já aconteceu a história inteira, quando eu contei no dia. Eu contei no congresso que eu estava com o rapaz. Mas eu queria, antes de você entrar nessa história, eu queria fazer só um comentário. Contextualizando essa coisa que a Teresa do Paulo de Tarso, eu queria fazer um paralelo conosco. Vocês viram que quando ele chega na casa, que ele não encontra a mãe, ele diz: se minha mãe estivesse aqui, ela me apoiaria. Esse é um movimento psicológico muito comum. Então, por exemplo, você tem uma criança que ela perdeu a relação com os pais. E aí tem uma família substituta, ela foi adotada. Aí o menino diz: eu quero ir para a casa do meu coleguinha. Aí os pais adotivos dizem: você não vai. O menino pensa: ela não deixa eu ir porque ela não é minha mãe. Porque se fosse a minha mãe me deixaria ir. Então existe nessa relação da família substituta com o adotivo muito conflito em função da crença imaginária de que os pais biológicos seriam perfeitos no atendimento das suas necessidades. Eu tenho vários amigos que têm filhos adotivos, vários. Em Rondônia é gosto. Então, tem uma amiga que ela adotou um garoto. Ele tem mãe. A mãe é sabida. Ele foi retirado da mãe com 5 anos de idade. Então ele sabe o nome da mãe, sabe como que vive. Ele tem a leitura de onde ele é. E ela levou para casa. Ele não se adapta no caso dela. Porque tudo que ela faz, ele diz: eu vou para casa da minha mãe. Eu vou para casa da minha mãe. Ela diz: sua mãe sou eu. E essa minha amiga tem uma paciência desse tamanho. Aí depois que ela diz: a tua mãe sou eu, segue-se um maravilhoso palavrão que ela depois disso, né? Porque ela não admite que depois de tudo que ela faz para ele mora numa casa super confortável, a suíte é só dele, ela tem uma condição econômica absurdamente confortável, e a mãe mora no lixão, a mãe biológica mora no lixão, e ele diz: eu vou voltar para casa da minha mãe. Aí tem vezes que a mãe do dia você aborrece e diz: vai para casa dela. Ele diz: pois eu vou, então vai. Aí cata a adolescente, cata as coisas dele, coloca e vai. E ela diz: ele não vai ficar lá, ele vai voltar. Ele não volta, não come, passa fome, passa todo tipo de dificuldade. Aí ela pega o carro e vai lá no meio do lixo, vai buscar ele de volta, aí depois volta, aí vem, aí vai. É um sofrimento porque ele tem uma expectativa de que a mãe biológica preencha o que ele quer, mas ela não preenche, até porque ela não cuida. Ela diz: não, quer para a rua vai, quer que ela fica, também não tem comida, mas também não tem problema, então ele fica pela rua, aí ela encontra com ele todo sujo, faminto, magro, leva para casa, ajeita, aí ele diz: agora eu não vou mais, porque agora eu aprendi que a minha casa é aqui. Passa um mês, começa tudo de novo. E esse não é um fenômeno só dele. Eu conheci vários meninos adotivos que sempre essa imagem do idealizado na vida do pai e da mãe acontece. E eu estou dizendo isso para aqueles de nós que sejamos pais de filhos adotivos. Que a gente entenda que existe um copo que nunca enche. A taça do sentimento dos filhos adotivos muito frequentemente é furada. Você põe a água em cima, ela desce embaixo, ele nunca acha que ele tem. Então você precisa
isso não estaria acontecendo. Então, esta fantasia, ela existe fora das nossas famílias reais. Mas na família real isso não é verdadeiro, porque todos nós somos imperfeitos e os nossos pais, os nossos sonhos idealizados não se concretizam porque os nossos pais são vítimas dos nossos avós, que eram muito menos preparados do que eles para serem pais. Então tudo isso acaba gerando esse processo enorme que a gente tem de disfuncionalidade para algumas famílias em função dos dramas que a gente vive dentro de cada um de nós. É só. Como é que está o nosso tempo? 9 minutos. Eu vou contar para terminar. Essa história que eu trouxe do Salmo, que é a história de todos nós, ele fica imaginando como seria se a mãe tivesse, ele fica imaginando como seria se ele tivesse casado com a Margarida. Ele acha que também estaria melhor se tivesse casado com ela. Teria o afeto dela, teria a companhia dela. E aí ele vai para um lugar e ele fecha os olhos e descansa. Quando ele fecha os olhos e descansa, quem vem conversar com ele? A Abigail veio e veio dizer para ele que tudo aquilo que ele estava dizendo que faz falta não era falta, era a condição dele continuar. Então, leia o livro para saber o diálogo que é mesmo, né? A gente olha muito para o que falta e não compreende que o que falta é justamente o que faz a gente dar. Então, Ceres, você está dizendo que se eu tiver todos os confortos, eu tenho menos motivação para não, mas com certeza. Porque a gente fica, se eu tivesse a minha mãe, se eu tivesse o meu pai, se eu tivesse meu dinheiro, se eu tivesse isso, se eu tivesse. Isso são movimentos que a gente faz, porque está difícil para a gente olhar para o que a gente tem e para o que a gente é. Então, eu vou com o meu coração, com a minha imaginação, para aquilo que deveria ser e que nunca vai ser. E não consigo usar essa força, essa energia para lidar com o que é. Então, o grande trabalho no mundo de próprias criações, se eu falasse afetivamente, emocionalmente, o que a gente precisa fazer, é concordar com a realidade que a gente tem. A gente faz toda essa confusão, a gente faz esse monte de mecanismo de defesa que é quase insuportável para nós lidar com a reencarnação com essas condições que a reencarnação nos foi dada nessa oportunidade. Então, a gente poder olhar para o que a gente tem e ainda agradecer, que é isso que a Jonathan Nunes fala para a gente, é difícil. É muito difícil para a gente. Mas se você concordar que assim é, você não precisa gostar. Agradecer não quer dizer gostar. Você não precisa gostar. Mas você precisa principalmente reconhecer que a realidade é essa, não é a da sua imaginação. A sua vida é essa que está posta para você. Se você conseguir olhar para a vida que está posta, sem ficar mais, porém, entretanto, você vai ter que ir para o final. Eu queria falar a respeito. Se aquela foi só uma dentro do não, são duas coisinhas rápidas. A primeira que eu queria falar é que isso se assemelha muito com o ideal do bem sofrer. Porque o bem sofrer é exatamente você conseguir, analisando a vida, dizer: isto aqui me impulsiona nessa direção. O que é que eu aprendo com o que está acontecendo? Então, esse movimento de aprendizagem que a doutrina espírita nos acena como sendo o bem sofrer é o grande instrumento que vai permitir com que a gente avance. Então, diante do sofrimento, eu parar e dizer: o que eu estou aprendendo com isso? O que está querendo me ensinar? O que eu cresço para essa oportunidade? Ao invés da gente se rebelar diante das circunstâncias que a gente possui. Porque enquanto a gente está na queixa, na reclamação, a gente fecha caminhos, a gente fica com pouca energia e a gente não age, não tem força para agir. Porque eu estou num lugar de muito enfraquecimento, né? Quando eu estou reclamando, me queixando. Então, a gente precisa poder ir desistindo desses lugares. Se pudesse, se fosse, poder, mas é o que temos agora. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: talvez eu desagrade quem eu vou dizer, mas eu vou falar. Ninguém nos magoa. Nós é que nos magoamos com a imagem que a gente faz daquilo que a pessoa não é. Então eu não esperava isso de você, mas ele não era assim mesmo.
Eu que achei que ele não faria, mas ele é assim. Eu estou, na verdade, lidando com o ser real. Então eu caso com alguém e eu quero que o meu marido todo dia vá me buscar no trabalho de cavalo branco, jogando pedras de flores por onde eu passo. E aí ele vem pelo caminho. E quando eu chego em casa, as crianças estão todas banhadas. Mamãe, já fizemos a tarefa. Já esquentamos o seu jantar. Sente-se, porque depois lavaremos a louça. Então, aí me magoou meus filhos, porque não fazem tarefa. Me magoou com meu marido, que não quer puxar o cavalo branco. Me magoou porque eles não lavaram. Mas eles não precisam lavar. Nós é que criamos expectativas sobre as pessoas. E aí nós nos magoamos, como diz a Marília Mendonça, não é? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então a gente inventa algo da pessoa e depois padece porque ela não encaixa na caixinha. Ou eu tenho um filho, que este menino vai ser médico. Ele não nasceu direito ainda e você já quer que ele obedeça ao ele vai continuar o negócio que eu tenho, né? Eu vendo o carro, o menino vai continuar, está pronto para ele. Está aqui tudo pronto. Então, geralmente isso que a gente brinca, né, Jorge? Eu invento coisas a seu respeito, expectativas a seu respeito, geralmente é aquilo que faltou para mim. Faltou para mim na minha história, então eu espero que você possa cumprir o que faltou para mim. Então eu não consigo ainda te enxergar como você é, eu levo um tempo para enxergar o outro como o outro realmente é. E vivemos muitas, né, histórias que não são verdadeiras a respeito das pessoas. Tem 3 minutos, começa a contar. 1, 2. Temos 2 minutos para encerrar. E assim, o que eu queria aproveitar já nas minhas considerações finais é que a gente aprenda a lidar com a realidade que a gente tem. E que a gente aprenda a amar o outro do jeito que o outro é. E que nós não façamos da nossa vida uma expectativa na qual as nossas vidas se distanciem daquilo que o outro de verdade oferece. Uma das coisas mais bonitas que existe na criatura humana é amar aquilo que é imperfeito. É você olhar para a pessoa e dizer, então é bem cheio de defeito. É cheio do que eu gosto. É cheio de defeito quando eu gosto. A minha mãe era minha mãe. É cheio de defeito. Comentei ontem naquela que tira a dentadura e bota dentro do sutiã. Mas é a minha mãe real, então a gente tem que aprender a amar as pessoas reais que a gente tem. Porque isso vai fazer a vida ser mais fácil do que eu criar um conto de fadas e aquilo não encaixa na minha realidade. Então aprendamos a aceitar as pessoas do jeito que elas são, promovendo um dos papéis mais bonitos na existência, que é a ressignificação. A ressignificação eu só alcanço com o conhecimento espiritual. É quando eu olho para alguém, queridos, e não vejo a pessoa como o indivíduo encarnado que ele é. Em vez de dizer assim, esse meu marido é uma cruz que eu carrego, uma desgraça, um peso, que não mostra uma praga dessa. Em vez de eu ter esse tipo de pensamento, você não vai dizer isso para ele, mas você vai olhar e vai pensar assim. E a grande oportunidade que eu tenho de superar a mim mesmo. Porque se eu conseguir entender você no limite da minha capacidade, de repente eu dou conta. Mas se eu empreender no limite da minha capacidade, eu sairei muito melhor que eu sou. Lidar com um filho problemático, uma vida difícil, pais complicados. Se eu aprender a conviver e desenvolver determinados valores que eu ainda não tenho, eu sairei da existência muito melhor. Aí vai fazer sentido todo esse investimento que está sendo feito em nós. Isso aqui não é de graça, não. Isso é para que você possa se defrontar com os desafios que a vida tem. Então, não desistamos de nós próprios, que é quando nós desistimos de aceitar o outro do jeito que o outro é. Aprendamos a conviver. O outro é difícil, ele é difícil, Alisson, ele é difícil mesmo, ele é chato mesmo, ele é chato. Pois é, mas é isso aí, a gente tentar entender o outro e acompanhar onde a gente consegue ir, sem criar
criar falsas expectativas, porque o que nos faz sofrer é imaginar que o outro seja aquilo que de fato não é. Então, meus últimos 5 anos, eu falo uma coisa, 2 minutos bem simples. Tudo aquilo que você sente muita falta, que você acha que deveria ser alguém que deveria prover, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que esse alguém está aqui dentro já. Principalmente nosso pai e nossa mãe. Mesmo que você não tenha conhecido, ou conhecido, mas faltou ela ser carinhosa, faltou ele prover, faltou isso, né? O que constitui o seu amadurecimento é quando aquilo que você achava que deveria vir de alguém para você, chega para você através de você mesmo. Quando eu tinha 19 anos, meu pai desencarnou. E eu sentia muita falta dele durante a entrada da minha vida adulta. Quando comecei a trabalhar em desencarnou. Entrei na faculdade, foi muito difícil para mim aquela falta da estrutura que ele dava, tudo aquilo que ele era para nós. Um homem muito inteligente, um jovem incrível, de uma estabilidade muito grande. E eu sentia muita falta dele. Então, todo o terreno que eu passei, eu pensava, se meu pai tivesse aqui, eu não estava passando por isso. Se alguém me agredia, ele era advogado, que tornava mais certa a minha afirmativa, porque ele ia me defender, Então, todas as coisas difíceis que eu passava, isso me vendo, se meu pai tivesse aqui, eu não estava passando por isso. Se meu pai tivesse aqui, eu não estava passando por isso. Pensava isso. Depois de um tempo, eu reparei que eu não falava mais isso. Se meu pai tivesse aqui, se meu pai tivesse aqui, eu não falei mais. Eu me dei conta disso, mas que engraçado, eu não estou falando mais isso. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu aprendi a me proteger. Então, o que eu tive do meu pai, tendo sido pouco, porque eu achei que foi pouco, foi o suficiente. Porque aquilo entrou no meu coração de um jeito que eu tinha ele como referência do que seria se ele tivesse vivo, do que seria me proteger. Então, todas essas faltas que a gente tanto fala, na verdade, essas faltas são as nossas tarefas. Então não é algo a se lamentar, talvez algo a se conquistar. Então você traz isso que você acha que falta e você vai angariando recursos internos na direção disso que te faz falta. Não quer dizer que um dia você vai ser completo, porque não faz parte da nossa natureza, no nível evolutivo que a gente dá, essa completude, mas a gente pode ter outra coisa chamada plenitude. A plenitude pode acontecer na incompletude. Então, é quando você se sente pleno numa experiência, mesmo que não esteja tudo perfeito, mesmo que não esteja tudo acontecendo, mas você está tão inteiro naquilo. Então, quando a gente vai conquistando isso, a gente vai percebendo, não precisa mais do meu pai ou da minha mãe. Eu já tenho um pai aqui dentro, eu já tenho uma mãe aqui dentro, ou seja, eu já tenho acolhimento, eu já tenho proteção, eu já tenho estrutura, que são os lastros fundamentais, paternos e maternos que precisam conquistar. Esses espíritos que nos oportunizaram o nascimento são precários também, são perfeitos, mas eles estão numa tarefa incrível, que é nos dar a chance de chegar. O que a gente vai fazer da nossa vida aqui, ainda está dentro da nossa. Certa vez, o filho do tio falou uma coisa muito bacana. Ele disse assim, sabe, eu entendi aqui uma coisa depois das nossas sessões. Meu pai, meu biológico, me fez chegar na vida, mas o meu pai adotivo me fez ficar na vida. Olha que bonita essa compreensão, né? Então a gente precisa das duas coisas. Com o pai biológico, não. A gente precisa das duas coisas, oferecer essas duas coisas aos nossos filhos. Oportunizar a chegada no mundo aqui, nesse mundo com expiação, e ajudá-los a ficar. O quanto o filho vai ficar não está nas nossas mãos, mas a gente precisa ser aquele que sustenta esse ficar. Então, eu desejo imensamente que vocês possam, levar esses recursos que a gente trouxe aqui para positivo. Eu quero falar só uma frase. A bolsa foi achada.